Olá, peço desculpa a quem acompanha as aulas do terceiro ano do ensino médio, né? Como eu já expliquei em vídeos anteriores, esse ano não tenho essa série, mas como estou tendo pedidos de pessoas que estão acompanhando, né? Fico contente de pessoas que estão interessadas em acompanhar as aulas, né? Que eu parei no ano passado devido ao centro de mídias, e esse ano estou fazendo essas aulas nos dias que eu tenho livres, né? Essa semana eu peço desculpa, vai fazer 10 dias que eu postei a última aula, mas hoje eu vou tentar gravar duas aulas, tudo bem? Então vamos dar continuidade, né? Essa aqui é o tema 2, a atividade 3, dando continuidade à última aula que nós fizemos, certo? Gostaria aqui de mandar um abraço para o senhor Adalto da Silva, de Ribeirão Preto, que fica a 403 quilômetros de Guapiara, né? Sempre gosto de saber até onde que está chegando as minhas aulas. Ele comentou numa aula minha, na última aula, na atividade 2, que as aulas estão ajudando. Eu fico muito feliz que o objetivo dessa aula desses vídeos são ajudar mesmo, né? Eu tenho mais aula no ensino fundamental, até comentei com um aluno que ele comentou numa vídeo de ensino fundamental que ele percebeu que as minhas aulas não têm intuito de passar resposta, e sim de tentar ensinar, né? Então eu não vejo objetivo aqui, no meu caso, de ganhar milhares de visualizações, milhares de likes, e sim de levar o conhecimento para os alunos que querem aprender, né? E o Adalto da Silva, ele comentou comigo depois que ele não é mais aluno, né? Ele já não estuda mais, porém ele está aprendendo com as minhas aulas para poder ajudar a sobrinha dele. E isso me deixou muito feliz. Espero estar contribuindo, né? E acaba me motivando a fazer essas aulas para continuar auxiliando, né, pessoas que nem o seu Adalto e a sobrinha dele que estão procurando aprender, né? Porque, como eu disse, eu não tenho terceira série do ensino médio esse ano. Porém, ver pessoas engajadas em querer aprender me motiva muito a gravar essas aulas, mesmo não tendo essas séries para poder estar dando aulas ao vivo, né? Que as minhas aulas do ensino fundamental são aulas gravadas ao vivo com meus alunos. Essas não, eu gravo sozinho. Então, vou parar de contar minha história aqui e vamos começar a aula então. Tudo bem? Então vamos lá. Essa página, ela começa na página 8, esse exercício, e vai para a página 9, tá? Ela é meio confusa ali na apostila, porém aqui no PowerPoint eu preparei ela de maneira diferente. Então vamos lá. 3. Considere o quadrado ABC, cujo lado mede 5 unidades, e o triângulo equilátero EFG, cujo lado mede 10 unidades, representados no sistema cartesiano. Na apostila vai apresentar primeiro o quadrado, depois o triângulo, para depois vir as perguntas, tá? Aqui eu já representei de forma diferente. Representei o quadrado e aí já representei a primeira pergunta que é relacionada ao quadrado, tudo bem? Então, nós vamos deixar essa parte do triângulo equilátero para mais adiante, tá? Eu vou pegar aqui a caneta para a gente começar a fazer as nossas anotações. Então vamos lá. Considere o quadrado ABC, cujo lado mede 5 unidades. Quer dizer que esse lado aqui tem 5 unidades, o AD. O lado AB tem 5 unidades. Ah, mas professor, quem garante que tem 5 unidades? É um quadrado, lembra? O quadrado tem todos os lados iguais. Então aqui, do C até o B, também tem 5 unidades. E do D até o C tem 5 unidades. Aqui já está marcado 5 unidades. Tudo bem? Agora vamos ler aqui. A. Escolha um sistema de coordenadas que considere mais adequado e escreva as equações da reta AB, BC, CD, DA, AC e BD. Bom, em primeiro lugar, escolha um sistema de coordenadas que considere mais adequado. Então eu vou apagar minhas anotações ali que eu fiz sobre os tamanhos, né? A gente já ficou bem claro que os lados medem 5. Então eu vou colocar as coordenadas. Primeiro, o que fica bem claro para mim que aqui é a origem. Como assim origem, professor? Onde no plano cartesiano, onde tem o eixo x
e o eixo Y, ou seja, só para a gente fazer uma revisão, o eixo X é chamado de abscissa e o eixo Y é chamado de ordenada. Então, é um par de coordenadas, né? Onde eu represento primeiro o X e depois o Y, né? Geralmente é separado por uma vírgula. Eu gosto de separar por ponto e vírgula. É coisa pessoal minha, tá? Eu gosto de separar por ponto e vírgula. Mas, professor, por que você separa por ponto e vírgula? Vai ficar um pouco mais longa a aula, mas vou explicar. Quando o X, por exemplo, é 2,5 e o Y é 3,5, se eu for separar o ponto A por vírgula, então vamos lá. X, 2,5, Y, 3,5. Fica estranho, entendeu? 2,5, 3,5. E quando eu coloco um ponto e vírgula, fica muito claro para mim que aqui é o X e aqui é o Y, tá? Com a vírgula fica meio confuso. Por isso que eu gosto de usar ponto e vírgula. Alguns livros também usam ponto e vírgula, mas a maioria usa a vírgula, tá? E outros usam ponto e vírgula só quando tem com o X e o Y com números decimais, tá bom? É um capricho meu, eu que gosto de fazer isso. O ponto D, então, qual é a origem dele? O X dele? O X está no zero, então o X é zero. E o Y também está no zero, e o Y é zero. O ponto A, qual é a origem dele? As coordenadas dele, desculpa. As coordenadas é o seguinte, o ponto dele está aqui. O X dele, qual é o tamanho do X? É zero, o X é zero. Professor, mas eu não consigo ver, não tem número aqui nessa régua. Calma, a gente tem que entender pelo tamanho. E o Y? O Y eu sei que aqui é zero. Como que eu vou saber qual é o tamanho do Y que chega aqui em cima? Não tem marcação, mas eu sei que daqui até aqui é 5 unidades. Então aqui em cima vai ser quantos? Vai ser 5. Então a coordenada desse ponto A é x valendo 0 e y valendo 5. O ponto B, agora o ponto B, vamos ver o ponto B? Qual é o x e o y do ponto B? Qual é o x e o y do ponto B? O x vale quantos? Vai valer aqui. Qual é o tamanho do x aqui? Também não tem marcado, professor. Só que eu sei que daqui até aqui mede 5. Se aqui é o 0, até aqui vai ser quantos? Vai ser 5. Então o x dele vai valer 5. E o y dele? Olha lá o y dele. Quantos que está marcando na ordenada lá? É 5. Então, a coordenada do ponto B é x valendo 5 e o y valendo 5. Achei a coordenada do ponto B. A coordenada do ponto C. Coordenada do ponto C vai ser o quê? Deixa eu só apagar aquele risquinho que está ali. Pronto. Coordenada do ponto C. Qual o valor do x? O x vale 5. E o y? Quanto que ele sobe no y? Não sobe nada, ele fica na mesma linha aqui, né? Ele não sobe, então o y vale 0. Achei as coordenadas de todos os pontos, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Agora veja bem a pergunta. Considere, agora escreva as equações das retas AB. Então, primeira equação da reta, a reta daqui, do A até o B. Sabemos, eu vou deixar aqui em cima, sabemos que qualquer equação da reta é dessa maneira aqui, ó. Y é igual a m vezes x mais o h. Para quem não lembra, tem na nossa playlist do ensino médio. A playlist talvez hoje não esteja, mas assim que eu conseguir colocar no fim das videoaulas, tem a playlist do ensino médio, dessa apostila. Tem aula lá, não lembro qual é a aula que fala sobre isso. Talvez eu consiga colocar, né, depois um link, agora aparecendo aqui no cantinho assim,
falando qual é a aula que fala sobre isso, tá? Mas daí você pode rever lá caso você não lembre. Essa é um padrão da equação de uma reta, tá bom? Então vamos lá. Quem é o M? Só fazendo uma revisão. O M é a inclinação de uma reta. Se ela está subindo, a cada um que anda no X, quanto que ela sobe no Y. Ou a cada um que ela anda no X, quanto que ela desce no Y, tá bom? É a inclinação da reta. E a gente chama ela de coeficiente angular, tá? Além de chamar de inclinação da reta, a gente chama ela de coeficiente angular. O H a gente chama de coeficiente linear, tá? O que ele tem em comum o H? A gente sabe que o H na reta é onde ele vai cortar o Y, tá? Numa reta, quando tem uma reta, é onde ele corta o Y, é o H, tá bom? Então vamos lá. Vamos achar a inclinação a equação da reta AB. Y é igual a M vezes X mais o H. Pronto. Primeira coisa, vou encontrar a inclinação da reta. Existe uma fórmula para achar a inclinação da reta. A inclinação da reta é igual inclinação da reta AB. Você vai fazer y do A menos o y do B. Ah, professor, mas lá na outra videoaula, eu fui lá assistir, você fala que é sempre o y da segunda letra menos o da primeira letra. Verdade, é um costume que eu tenho. Eu, professor Ricardo, tenho esse costume. Mas eu vou falar a verdade para você. Se você fizer o y do A menos o y do B, também vai dar certo, tá? Isso aqui é um costume do professor Ricardo, tá? Fazer, porque ele dá o menos número de jogo de sinal possível, tá? É só um costume que eu percebi. Depois você faz menos o x da segunda letra, x do B, menos o x do A. Então veja bem, depois eu vou ensinar um truque muito mais fácil para você. Y do B, cadê o y do B, professor Ricardo? É o 5, então y do B é 5. 5 menos. Cadê o y do A? 5 menos 5 menos é 5 também o y do A. 5 menos 5 dividido x do B. X do B é 5 menos. Quem é o x do A? A é o 0. 0. Fazendo aqui. 5 menos 5 dá 0. Dividido. 5 menos 0 dá 5. Igual 0 dividido por 5. Eu tenho 0 reais. Vou dividir em 5 pessoas. Cada um vai ganhar 0. Pronto, achei. A inclinação é igual a 0. Então, vamos lá. Inclinação é igual a 0 vezes o x. Professor, opa, coloquei igual lá, não é igual. Eu não tenho o desenho para enxergar aonde corta o X. No caso ali, eu estou enxergando onde que ele cortou, tá? Eu estou enxergando que ele cortou no 5. Então, eu sei que o meu H é 5. Mas vamos supor que eu não sei onde ele cortou. Então, mais o H. Então, faça de conta que você não tem o gráfico. Você só tem o ponto A, que é 0, o x0 e y5. E o ponto B, que é x5 e y5. E você quer encontrar o H, tá? Então você vai pegar agora aqui um desses dois pontos, o ponto A ou o ponto B. Ah, eu vou pegar A porque eu tenho uma filha chamada Ana Clara, vou usar o A de Ana Clara, tá bom? Então eu vou trocar o x da fórmula que eu tenho lá por 0 e o y da fórmula que eu tenho por 5. Então eu vou pegar essa fórmula aqui e vou fazer isso, ó. Y, quem é o meu y? O y é 5, então vou colocar aqui. 5 é igual, estou usando essa fórmula aqui, ó. Estou trazendo ela aqui. 5 é igual 0 vezes, quem é o 0? 0 é a minha inclinação daquela reta. E olha como faz sentido a inclinação da minha reta. Ela, a cada 1x que eu ando, ele nem sobe nem desce, então a inclinação dele é 0. Ele está no nível, que nem diz a turma aqui em Guapiara, ele está no prumo. Ele não sobe e nem desce, ele está no nível, ele está zerado, nível 0, tá?
Então, 0 vezes o x. Quem é o x do que eu escolhi? Ah, o x que eu escolhi foi o x do A, né? O x do A é 0. 0 vezes 0 mais o h que eu estou procurando. Agora ficou assim. 5 é igual, 0 vezes 0 dá 0. 0 mais h. 5 é igual, 0 mais h é h. Ou seja, h é igual a 5. Achei o valor do h. Então, agora eu achei a equação. Y é igual a 0 vezes x mais 5. Ah, professor, mas quando a minha inclinação é 0 vezes x, qualquer valor que seja x, o zero vai matar, porque 0 vezes qualquer coisa não é sempre 0. Então, quando você tem a sua inclinação 0, você vai fazer isso aqui, ó. Morreu. Então, o y vai ser sempre 5. Achei a minha equação. Nossa, professor, que trabalhão! Sim, era muito mais fácil eu olhar ali e fazer isso aqui, ó. Como eu tenho o gráfico para olhar, eu não precisava nem olhar as coordenadas. Olha o outro jeito mais simples para mim aqui, ó. AB é igual inclinação. Qual é a equação? Eu sei que eu vou fazer assim, ó. Y é igual. Qual é a inclinação? Deixa eu ver. Não tem inclinação. Não tem inclinação, tá? Então, eu vou olhar uma coisa. A cada unidade que eu ando, o meu y é sempre 5. Então, y será sempre igual a 5. Pronto. Cheguei só olhando o gráfico. Mas é importante eu ensinar vocês fazerem sem olhar o gráfico também. Então, fiz de duas maneiras. Olhando o gráfico e sem precisar do gráfico. Tudo bem? Só com as coordenadas. Subiu a primeira resposta. Olha lá. A equação do AB, y igual a 5. Vamos fazer agora... Vou apagar essa equação que eu fiz um monte de rabisco aqui, tá bom? Vamos fazer agora a equação do BC. Olha lá. Ah, agora a equação do BC complicou. Pensa comigo. Eu não ando no x. Eu não ando no x. O x continua sendo sempre 5. Mas vamos fazer igual eu falei para vocês já hoje. Não vamos olhar o gráfico. Vamos olhar só as coordenadas, tá bom? Vamos pegar só as coordenadas. Vou separar aqui. Coordenada da letra B é igual, x vale 5, y vale 5. Coordenada do ponto C, x vale 5, y vale 0. Vou achar a inclinação usando aquela fórmula velhinha lá que a gente já viu em aulas anteriores. Professor, eu não lembro. Volta lá e assiste no nosso canal do YouTube. Lá tem explicando como que acha a inclinação. Tem uma aula só sobre inclinação. Na apostila tem qual é a aula, né? Daí você acha no YouTube lá. Então vamos lá, vou usar a mesma fórmula. Inclinação agora não é a B mais, né? Agora seria a letra BC. Então eu vou trocar aqui também. Não é a B. É inclinação do BC. O professor está economizando tinta aqui. Inclinação do BC. Y da segunda letra menos Y da primeira letra. X da segunda letra menos X da primeira letra. Lembre-se, isso aqui é uma fórmula que dá para fazer, tá? Então vamos lá. Quem é o Y do C? E olha aqui, Y do C é o 0. Y do C é o 0. Menos. Quem é o Y do B? O Y do B é o 5. Tá aqui, o Y do B é 5. 5. Tá. Agora eu venho aqui. Quem é o X do C? O X do C é 5. Menos. Quem é o X do B? X do B é 5. Você vem fazer a conta. Veja como é simples. 0 que tira 5. 0 que tira 5 dá menos 5. Dividido. 5 que tira 5 dá 0.
Menos 5 dividido por 0. Sabe o que dá? Errou. Ah, professor, mas eu fiz na minha calculadora e deu 0. Calma, vou mostrar para vocês. Algumas calculadoras dão erro, outras dão 0. Ó, menos 5 dividido por 0. O que vai dar? Olha lá, impossível dividir por 0. Tá? Isso é impossível. Basta você pensar na sua vida aí. Pensa comigo. Se você é uma pessoa super egoísta, né? Você tem 5 reais e você fala, não vou dividir com ninguém. Você vai dividir por 1. Você vai dividir por 1, porque você vai dividir com você mesmo. Porque se você não dividir nem com você mesmo, é por 0. Desse número 5 aqui, o que você vai fazer com esse real? 5 reais. Com essa nota de 5 reais. Você vai tocar fogo? Não existe, tá? Então não dá para dividir por 0. Quando você fala que não vai dividir com ninguém, você está dividindo com 1. Com você mesmo. Ah, eu tenho 5... Ai, apaguei tudo. Que droga. Eu tenho 5 reais e vou dividir somente com o João. Aí você vai dividir com você e com mais o João. Então você vai dividir por 2, tá? Então, aqui a inclinação não existe. Então, se ela não existe, fica assim. Y não existe, tá? Então, como que fica? Y igual inclinação não, de vezes x. Então, se a inclinação não existe, você vai olhar aqui, ó. Vou apagar tudo, né? Já fiz a bobeira de apagar tudo. Você vai olhar e vai responder como então agora. Preste bem atenção. Se não existe inclinação, é porque você não vai andar com o x nem para a direita e nem para a esquerda. Aí você sabe o que? Se observou lá, né? Vou ter que fazer as coordenadas aqui rapidamente. Aqui o x é 0 e o y é 5. Aqui o x é 5 e o y é 5. Aqui o x é 0 e o y é 5. Não, o x é 0, o y é 0 também. Aqui o x é 0 e o... Não, o x é 5. Nossa, o professor se atrapalhou todo agora. Não devia ter feito aquela... Apaguei tudo. Pior que não dava para voltar. Então aqui o x é 5 e o y é 0, tá? Deixa eu pôr ponto e vírgula aqui também e aqui também. Então o que você observa? Quando você tem o ponto B e o ponto C, e aí você conseguiu perceber que o ponto B é 5 e 5, o ponto C é 5 e 0. E você viu que a inclinação não existe, você observa que o seu x não sai de 5. Então, qual é a equação do B até o C? X sempre será igual a 5. Tá bom? Então, essa será a sua resposta. X sempre será igual a 5. Tá bom? Isso aqui é a resposta dessa equação. X sempre será igual a 5. Tá bom? Vamos apagar e vamos para o próximo. Qual é o próximo agora? O próximo agora é a inclinação do C e do D, né? CD do CD. CD está aqui, né? Então CD vai estar lá. Y é igual a alguém que multiplica o X mais o H, tá? Vamos pegar o ponto C. Ponto C é igual. Ponto C deu X valendo 5 e Y valendo 0. Ponto D igual X valendo 0 e Y valendo 0. Vou achar a inclinação entre eles.
do C e do D. Então vamos lá, y do D menos o y do C, dividido pelo x do D menos o x do C, igual, vou substituir, y do D, quem é o y do D? É 0, menos, quem é o y do C? É 0, dividido, quem é o x do D? É 0, dividido, quem é o x do C? É 5. 0 menos 0, 0. 0 menos 5, menos 5. 0 dividido por menos 5 dá 0. Ah, então a inclinação é 0. Nós já combinamos. Quando a inclinação é 0, a gente sabe que não existe inclinação. Então o que eu posso fazer aqui? Mata. Fica y igual ao h. Ah, mas então o y vai ser o h? Sim. Tá? O y vai ser o h. Ah, mas e agora? Vou ter que escolher um deles para pegar para fazer o teste. É só olhar. Os meus dois y são iguais. Meus dois y são 0. Então a equação vai ser assim. Equação y sempre vai ser 0. Olhando aqui agora no gráfico. O y sempre vai ser 0. Qualquer lugar que seja o meu x, o meu y sempre vai ser 0. Subindo a resposta, o y sempre vai ser 0. Vou apertar pausa aqui para apagar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, já adiantei aqui. Inclinação agora, a equação do DA, da reta DA, certo? E aí já fiz. Qualquer equação é y igual inclinação vezes o x mais h. Então, a primeira coisa que eu venho procurar é inclinação. Então, y da segunda letra menos o y da primeira letra dividido por x da segunda letra menos o x da segunda letra. Só para lembrar, primeira letra, segunda letra, tá? E dá aqui, da inclinação que eu estou falando, tá? Que está aqui. Então vamos lá. Quem é o y do A? Olha lá, y do A é o 5, certo? O y do A é o 5, menos o y do D é o 0. Y do D é o 0, dividido. X do A é o 0, menos x do D é o 0. 5 menos 0, 5. 0 menos 0, 0. 5 dividido por 0, errou, errou. Lembra? Não dá para dividir por 0, ou seja, não tem inclinação. Se não tem inclinação, eu vou observar os pontos. Eu sei que não tem inclinação, então eu vou observar os pontos. Então, como que eu vou observar os pontos? Vou colocar um em cima do outro aqui, ó. Vou colocar o ponto A e o ponto D, certo? Aí eu coloco aqui, o ponto A é 0 e 5. O ponto D, 0 e 0. O que eu observo? O meu x é sempre 0, então eu achei a minha equação. A equação da reta DA, o x é sempre igual a 0, tá? Repare, independente do valor do meu y, o x vai ser sempre 0, tá? Por isso, a equação do DA, o x é sempre igual a 0. Vou apertar pause para apagar de novo. Eu vou usar o pause só para apagar, porque eu acho que é importante eu escrevendo e falando o que é a fórmula lá para memorizar bastante. Agora nós vamos procurar a inclinação do AC. Ah, professor, agora eu não tenho visualmente aqui a reta. A reta seria essa aqui, ó, que eu não vou conseguir fazer bem retinho. É uma diagonal que atravessa aqui o quadrado do AC. Agora eu não consigo visualizar, eu tenho que imaginar ela aqui, né? Então vamos lá. A fórmula fica AC, fica assim, y
certo? É igual a alguém, a inclinação que multiplica o x mais o h. Primeira coisa que eu procuro é inclinação. Inclinação dos pontos A, C é igual y da segunda letra. Quem é a segunda letra? É o C, menos y da primeira letra. Quem é a primeira letra? É o A. Professor, posso fazer invertido? Já falei, pode. Se você fizer y do A menos y do C, aqui embaixo tem que fazer também x do A menos o x do C. Mas por que você faz invertido, professor? Já expliquei. É uma coisa que eu gosto de fazer, porque a chance de dar jogo de sinal na divisão é bem menor, tá bom? Y do C menos y do A, x do C menos o x do A. Então vamos lá. Quem é o y do C? Eu olho aqui, o y do C é 0. Eu venho e coloco 0 menos. Quem é o y do A? É 5. Eu venho e coloco 5. Professor, onde você achou essas informações aqui? Ó? Y do C, y do A. Agora eu vou procurar o x do C. X do C, 5 menos x do A, 0. 0. Igual. 0 menos 5. Eu tinha 0, tirei 5, ficou menos 5. 5 menos 0, ficou 5 positivo. Mais dividido por menos, dá menos. 5 dividido por 5, 1. Achei. A minha inclinação vai ser menos 1. Faz sentido. A minha inclinação tinha que ser negativo. Por que ela tinha que ser negativa, professor Ricardo? Porque se a minha inclinação está descendo, ela é negativa. Quer dizer que a cada 1 que eu ando aqui, ele desce 1 no y, tá? Então, achei a minha inclinação. Eu venho trocar o meu m por menos 1. Fica assim, AC é igual y, né? A equação do AC é y igual menos 1x, menos 1 vezes x. Professor, mas se eu fizer menos 1 vezes x, não dá menos x? É, você pode trocar por menos x também. Mais o h. Agora eu quero descobrir o valor do h. Eu vou escolher um ponto. Ou eu escolho o ponto A ou eu escolho o ponto C, tá? Já hoje eu escolhi o ponto A como exemplo, vou escolher o ponto C agora. Vou trocar o meu x por 5 e o meu y por 0. Então vamos lá. Y vai virar 0, é 0 é igual a menos 1x. Então vai ficar menos 1 vezes x, menos x. Mais... Ah, tá. O x agora é 5. Então vou trocar o meu x por 5. Deixa eu apagar lá. Meu x vale 5. Menos 1 vezes 5 dá o quê? Menos 1 vezes 5 dá 5 negativo, né? Então, menos 5 mais o h. Eu não gosto de trabalhar com o valor que eu conheço do lado direito. Esse é um costume do professor Ricardo. Então, vou trazer ele para cá. E esse 0 vai para lá. Tá? Então, eu vou fazer jogo de sinal. Não. Banana é amarelo, amarelo é banana. Só vou trocar de lado. Não vai mudar em nada. Menos 5 mais h é igual a 0. Quero deixar o h sozinho. h é igual. O 0 já estava lá. O 5 está negativo, vai passar para lá. Vai ficar positivo. Então o meu h vai ser o quê? H é igual 0 mais 5, 5. Descobri. Agora achei minha fórmula então. Então é y é igual. O x é negativo. Menos 1 vezes x dá menos x. Mais o h. O h é 5. Mais 5. Professor, e se eu olhasse só no gráfico, eu conseguiria descobrir? Sim. Você ia descobrir o seguinte. Ele tem um quadrado de 5 unidades por 5 unidades. Ou seja, ele anda 5 unidades para a direita e desce 5 unidades. Ou seja, a cada 1 que ele anda, ele desce 1. Então a inclinação é 1. E aonde ele corta o y? Ele corta no 5 positivo. Então aqui está a minha equação. Vamos ver se é verdade? Subiu. Olá. AC é igual. Y é igual a menos x mais 5. Vou apertar pause e vou apagar para fazer o BD agora. Tá bom?
Continuando então, vamos fazer agora a fórmula do BD. Lembrando, toda equação é sem y igual a inclinação vezes o x mais o h. Inclinação é coeficiente angular, o h é coeficiente linear. Olhando aqui agora, esqueci de apagar aquela diagonal. Agora eu vou fazer essa inclinação aqui. Ah, agora minha reta está subindo, professor. Então quer dizer que a minha inclinação é positiva? Sim. Se na sua conta ela dá negativa, é porque você errou alguma coisinha. Ponto B, ponto D. Vamos trazer eles para cá. Quem são as coordenadas? Ponto B. X é 5, Y é 5. X5, Y5. Ponto D. X0, Y0. Inclinação de BD é igual. Quem é mesmo? Ah, professor, tem aquela fórmula. Y do segundo ponto, que é o D menos o Y do primeiro ponto, dividido. X do segundo ponto menos o X do primeiro ponto. Não, aqui está invertido. X do D menos o X do B. Depois eu vou ensinar, hoje ainda agora, que é o último, eu vou ensinar um jeito bem mais rápido, tá bom? Vamos lá. Y do D é 0. Menos. Y do B é 5. Dividido. X do D, 0. Menos. X do B, 5. 0 que tira 5, menos 5. 0 que tira 5, menos 5. Menos dividido por menos, dá mais. 5 dividido por 5, dá 1. Então, a inclinação do BD é igual a 1 positivo. Cheguei nisso. Agora vou trocar aqui por 1. 1 vezes x dá x. Então, por enquanto eu tenho y igual a x mais o h. Vou escolher um dos pontos. Vou escolher esse ponto aqui agora, o B. Então vamos lá. Vou trocar o meu x por 5 e o meu y por 5. Então 5 é igual a 5 mais o h, certo? Vou fazer aquilo que eu falei já hoje. O que eu não conheço eu ponho para o lado esquerdo e o que eu já conheço eu coloco para o lado direito. Então vamos lá, 5 mais h é igual a 5. Não mudei nada, ó. 5 é igual a 5 mais h, 5 mais h é igual a 5. Só para fazer sentido já hoje. Banana é amarela. Amarela é a banana. Não muda, é a mesma coisa, tá? Então agora eu vou deixar quem eu quero descobrir sozinho. 5 é igual, o 5 já estava lá. Esse 5 que estava aqui estava positivo, vai para lá negativo. Então agora h é igual 5 que tira 5 dá 0. Ah, então meu h é 0. Sim. Então minha equação vai ficar y é igual a x mais 0. Mas x mais 0 não é só x? Pronto, achei minha equação. X igual a y igual a x. Ou seja, faz sentido, ó. Aqui já hoje, meu y era 0, meu x era 0 também. Aqui, ó, meu y era 5, meu x também era 5. Aqui, provavelmente, a hora que meu x é 2, meu y também é 2. Então, fez totalmente sentido, tá bom? Ficou longo essa explicação, porém, eu acho importante eu explicar como que acha a inclinação, tá? Agora, de um jeito bem simples, tá? Bem simples. Como que eu acho a inclinação olhando os pontos aqui, ó. Só olhando os pontos aqui. Vou mostrar para vocês. Você olha aqui e faz assim. Qual é o tamanho do meu y? Meu y de 5 até 0 é 5. Divide. Qual é o tamanho do meu x? Ah, de 5 até 0 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Achei o tamanho da minha inclinação. Qual é a minha inclinação? É rápido, não precisa fazer toda essa forma. Mas, professor, como que você consegue fazer rapidamente de cabeça assim? De tanto usar a fórmula, a gente fica craque de perceber que é só pegar o tamanho do y e dividir pelo tamanho do x, tá bom?
Vamos dar continuidade. Agora lá, 3. Agora nós vamos ler essa parte aqui. E o triângulo equilátero. Só para lembrar, triângulo equilátero. 3 lados iguais. Tá? Então, triângulo equilátero são 3 lados iguais. Ele tem 10 centímetros de cada lado. Tá? Representados no sistema cartesiano. Escolha os sistemas de coordenadas mais adequados e escreva a equação de retas EF, FG, GE e OM. Onde M, esse M aqui, ó, esse M é o ponto médio entre EF, quer dizer que ele é o ponto do meio entre o EF e o ponto médio do GF. Não, desculpe. EF e o ponto... eu fiz errado aqui. Eu acho que é ponto médio do lado GO. Tá? Na apostila eu acho que tá GO. Eu coloquei GF aqui, mas ele é o ponto médio aqui, ó, do segmento GO, tá? Perdão. Depois vocês confirmam aí na apostila. É GO aqui, tá? Eu vou começar... primeiro, achando as coordenadas. Então, presta bem atenção. Primeira coordenada. Esse ponto O. Ponto O é o mais fácil de todos. O X vale 0 e o Y vale 0. Tá? Se esse daqui tem 10 de tamanho, e aqui é o meio, aqui é 0, e aqui vai ser o quê? Vai ter 5 unidades. Então, o X aqui vai valer 5... e o Y vai valer 0. Porque, ó, presta atenção. Se ele tem uma distância de 10 unidades de lá até aqui, então, daqui até aqui, ele vai ter 5 unidades. Certo? 5 unidades. Né? Porque aqui é o meio. Então, 5 unidades. Então, o X aqui vale 5 e o Y é 0. Por quê? Porque ele está grudado aqui no eixo X. Bom, se ele tem 5 unidades para cá e ele está bem no meio aqui, e aqui vai ser negativo então. Então aqui vai ser menos 5 no X e o Y vai ser 0. Agora falta achar o E, professor. O E ficou fácil. O X está bem no meio. Então o X vale 0. Agora eu quero ver para achar o Y. O Y eu vou ter que lembrar de um teorema. Né? Existem outras maneiras, ainda bem que ele falou o que achar é adequado. Né? Eu vi que pode achar com trigonometria, só que eu vou usar quem? Eu vou usar o nosso amigo Pitágoras, que tem o teorema de Pitágoras, triângulo, retângulo. Repare o seguinte, esse triângulo, se eu cortar ao meio, eu vou ter um triângulo retângulo aqui, ó, formado pelo EFO. E se eu deitar ele, vai ficar o O aqui, o F aqui e o E aqui. Ele está deitado. Essa parte do triângulo está deitado ali, tá? Então, vamos pensar comigo. Do O até o F, eu tenho 5 unidades, tá? Do F até o E é o mesmo tamanho do G até o E. Então, eu tenho 10 unidades. E aqui, do O até o E é quem eu quero descobrir. É quem eu quero descobrir. É a minha altura aqui, é quem eu quero descobrir. Então, olhando aqui, eu tenho quem? Eu tenho Pitágoras. Aqui é minha hipotenusa, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. E aí ele fez aquela fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Daí você pode falar, mas professor, lá no 8º, 9º ano, eu aprendi que era C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí o outro pode falar, mas professor, eu aprendi que era A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Presta atenção, a letra é só uma representação. O importante é você entender que quem está aqui, ó, no meu lugar do H é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, tá? A letra só é uma representação. Eu, quando era aluno, minha professora ensinou como H.
Por quê? Para a gente lembrar que era h de hipotenusa. E até hoje eu gosto disso, eu acho mais fácil. Mas você não precisa desaprender o que você aprendeu. Ah, professor, mas eu não tinha aprendido assim, eu não lembro disso. Então aprenda do jeito que, né, que você achar melhor. Eu gosto muito do H, tá bom? Então vamos lá, dá continuidade. Vou trocar quem eu conheço. A hipotenusa eu conheço, é o maior lado. 10 ao quadrado é igual. O cateto, professor, qual o A, qual é o B? Tanto faz. Não, o professor não está sendo maroto, não. É tanto faz mesmo, tá? O A eu vou fazer de conta que é esse aqui que eu não conheço. Então, A ao quadrado é quem eu quero descobrir. Mais B eu conheço, é o 5. 5 ao quadrado. Vamos resolver. 10 ao quadrado não é 20, não é 10 vezes 2, é 10 vezes ele mesmo. Vai dar 100, igual. A ao quadrado, eu não sei, eu estou procurando ainda, né? Igual, mais 5 ao quadrado, dá 25. Pronto. Lembra que o professor já falou umas 3 vezes? Eu não gosto de trabalhar com quem eu não conheço do lado esquerdo, então eu vou fazer uma inversão. Esse vai para lá e esse vem para cá. Então vai ficar A ao quadrado é igual, mais, né? Mais 25 é igual a 100. Fiz uma inversão. Agora eu vou continuar. A ao quadrado é igual, o 100 já estava lá. 100 já estava lá. Esse 25 estava positivo, vai para lá, negativo. A ao quadrado é igual 100 menos 25. Ah, professor, vai dar 75. Deu para fazer de cabeça porque eu pensei 100 reais menos 25 reais. Agora, A, eu não quero descobrir ao quadrado. Quem é o contrário do quadrado? Não é o redondo. Quem é o contrário da potência? Não é impotência. Quem é o contrário da potência na matemática? É a raiz. No caso aqui, quem é o contrário da potência elevada ao quadrado? É a raiz quadrada. Aí você vai falar, professor do céu, eu estou fazendo o Enem. Como que eu vou saber raiz quadrada de 75 sem a calculadora? Eu olho nas alternativas lá, não tem nada de alguma coisa de raiz quadrada de 75. Você vai ter que aprender a fazer a fatoração. Se você já sabe, só precisa relembrar. Como que é a fatoração? Você vai dividir o 75 por números primos. Quem são os números primos? São divisíveis por ele mesmo e por 1. Somente por ele mesmo e por 1. São o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Então vamos lá. 75, dá para dividir por 2? Não, não dá. Dá sim, professor, dá com vírgula. Não, tem que ser divisível inteiro e não pode dar resto. Ah, então não deu para dividir por 2. Vou tentar por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Vou tentar dividir por 3 de novo. Não vai dar. Então vou dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então eu fiz a fatoração de 75. 75 é a mesma coisa que 3 vezes 5 vezes 5. Se você multiplicar todo mundo aqui, vai dar 75. Então, é a mesma coisa também que 3 vezes 5 ao quadrado. Ah, professor, se eu colocar tudo isso aqui dentro da raiz, é a mesma coisa que raiz quadrada de 75? Sim. Se você colocar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado, dá a mesma coisa que raiz quadrada de 75? Sim. Ah, professor, mas uma coisa aqui eu consigo resolver. 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Quer dizer que eu posso cortar aqui e sair o 5 fora? Sim. Opa, você falou muito rápido, então eu vou falar devagar. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Que negócio é esse de corta-corta? 5 ao quadrado dá 25. Raiz quadrada de 25 é o 5. Resolvi. Ah, quando eu tenho uma raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, é só cortar a raiz e cortar a potência e quem está lá dentro sai fora? É isso aí. Então, fiz a simplificação. Raiz quadrada de 75 é a mesma coisa que 5 vezes raiz quadrada de 3. Ah, então eu achei o valor do meu y. Meu y vale 5 vezes raiz quadrada de 3. Professor, eu não acredito em você. Então vamos lá, vamos pegar a calculadora. Olha aqui.
raiz quadrada de 75. Olha bem o número. 8,6602. Não vou falar o resto do número. Depois você vê no YouTube, volta e veja de novo, tá? Agora eu vou apagar. 5 vezes, abre parênteses, raiz quadrada de 3. Fechou parênteses, igual 8,6602, um monte de número. Viu? Ficou provado. Não acredita em mim? Acredite na calculadora, então. Chegamos numa simplificação. Nossa, professor, quanta conta? Infelizmente, né? Se você for fazer um Enem, um concurso, você não vai poder usar a calculadora. E você vai ter que chegar nisso daqui para poder fazer a redução da raiz quadrada de 75. Então você vai ter que lembrar de Pitágoras, vai ter que lembrar da simplificação da raiz quadrada de 75 para chegar na raiz 5 vezes a raiz quadrada de 3, tá bom? Fatoração, né, no caso. Então vamos lá. Agora que eu já tenho todas as coordenadas. Ah, professor, eu não tenho a coordenada do ponto M ainda. Verdade, vamos achar a coordenada do ponto M, tá bom? Ponto M, como que eu vou achar a coordenada dele? Ah, professor, ele é o ponto médio, ele está no meio. Se ele está no meio, quem é o x entre o 0 e o 5? Quem é o x entre o 0 e o 5? Ah, entre o 0 e o 5 é o 2,5. Então o x vai ser o quê? Vou colocar em fração. 5 meios, que dá 2,5. Professor, quem é o y do ponto M? Ele está entre o 0 e o 5 vezes raiz de 3. Então ele vai estar no 5 raiz de 3 dividido por 2. Achei o ponto médio. Pronto. Agora achei todos os pontos de coordenadas. Agora nós vamos achar as equações. Então vamos lá. Vamos achar as equações. Primeira equação. Equação EF. EF igual. Igual não. Setinha. Toda a equação é y igual inclinação vezes o x mais o h. Achando a inclinação do E até o F. Então vamos lá. Inclinação do E até o F. Achando o ponto do EF para deixar aqui, ó. Ponto E. X vale 0. Y vale 5 raiz de 3. F. O x vale 5 e o y vale 0. Então vamos achar a inclinação, tá bom? A inclinação. Como que acha mesmo? Primeiro eu pego o y da segunda letra, y do f, menos o y do e, divido x do f, menos o x do e. Vamos lá então. Quem é o y do f? É o 0. Menos. Quem é o y do e? 5 vezes raiz de 3. Dividido. X do f, 5. Menos. X do e, 0. Resolvendo aqui embaixo. 0 menos 5 raiz de 3 vai dar negativo. Menos 5 raiz de 3. Dividido. 5 menos 0. Dividido por 5. Negativo dividido por positivo. Dá negativo. Se eu tenho 5 raiz de 3 e vou dividir por 5, vai dar 1. Então vai dar 1. Né? Vai dar menos 1. Então eu já fiz negativo com positivo, deu negativo. 5 dividido por 5 dá 1. 1 o quê? 1 raiz de 3. Deixa eu falar um negócio que acontecia quando eu era aluno. Eu ficava muito confuso. Eu via lá, 5 raiz de 3 dividido por 5. Eu dividi o 5 por 5. E aí eu queria dividir a raiz de 3 por 5 também. Não, por favor, não, tá? Você divide só um dele. Você não precisa dividir todo mundo pelo número 5. Você escolhe um deles. Ah, vai dar para me dividir o 5? Então eu já divido o 5 aqui, tá? E a raiz de 3 repete. Seria a mesma coisa que eu falar.
eu tenho 5 refrigerantes de 2 litros. Vou dividir entre 5 pessoas. Eu vou dividir uma garrafa de 2 litros para cada pessoa. E aí eu vou pegar, abrir e vou dividir ainda por mais 5 partes a garrafa de 2 litros? Não, vai ficar uma garrafa de 2 litros para cada pessoa. Pronto, entendeu? São 5 garrafas de 2 litros dividido. Vai ficar uma garrafa de 2 litros para cada pessoa. Tá bom? Não sei se eu confundi mais vocês ou não. Mas aqui, achei a inclinação. A inclinação é menos 1 vezes raiz de 3. Menos 1 dá menos raiz de 3 direto, tá bom? Achei a inclinação. A inclinação é menos raiz de 3. Agora eu venho trocar aqui na minha fórmula. Então vamos lá. Y é igual a menos raiz de 3 vezes o x mais o h. Eu vou escolher um ponto para poder achar a inclinação, tá? Como eu sou esperto, né? Por que eu sou esperto? Eu vou escolher onde o meu x é 0. Eu vou escolher esse ponto aqui. Então eu vou escolher o x valendo 0 e o y valendo esse daqui. Então vamos lá. Y vale quem? O y vale 5 raiz de 3 igual menos raiz de 3 vezes 0 mais h. Quando está vezes 0, morre. Então ficou 5 raiz de 3 é igual ao h. Achei o valor do h. h é igual a 5 raiz de 3. Achei o meu h e achei a minha inclinação. Agora é só montar a equação. A equação é y igual. Quem é a minha inclinação? Menos raiz de 3 vezes o x mais o h. Quem é o h? 5 raiz de 3. Subindo a resposta? Olha lá. A equação é y igual a menos raiz de 3 vezes o x, né? Mais 5 raiz de 3. Vou apertar pause aqui para poder apagar. Continuando. O próximo agora é o FG, né? Então vamos lá. O FG. Sabemos que toda a equação é y igual a inclinação vezes o x mais o h, tá? Primeira coisa, pegar os pontos F e o G. Esse não vai ser difícil. Ponto F, 5 e 0. Ponto G, menos 5 e 0. Vamos lá. Primeira coisa, achar a inclinação do F até o G. Y, eu vou fazer direto, não vou copiar a fórmula mais. Y do G, 0, menos. Y do F, 0, dividido. X do G, menos 5. X do F, menos esse aqui é o menos da fórmula. Menos do... Não, me compliquei, viu? Não fui usar a fórmula, me compliquei. Menos 5 aqui, tá. 0 menos 0, 0. Menos com menos dá mais. 5, 5 dá 10. Prevalece sinal maior, menos 10. 0 que divide por menos 10, 0. A inclinação é 0. Se não tem inclinação, morreu. Y é igual ao H. É só escolher um deles aqui, tá? Os dois H são 0. Então, Y é igual a 0. Subindo a equação lá, Y é igual a 0. Não tem segredo. E se você olhar, fica muito claro que a minha reta ela continua sempre sem inclinação e o meu y continua sempre sendo 0, tá? Eu acho que esse era o mais fácil que tinha. Vou apertar pausa, apagar e já vamos fazer o próximo. Agora é o GE. Essa daqui, ó. Do G até o E, tá bom? Então vamos lá.
do G até o E. Lembrando, toda equação é y, de uma reta é y, inclinação vezes o x mais o h. Sempre é uma inclinação de uma reta, tá? De uma equação do primeiro grau. Então vamos lá. Inclinação do G até o E. Primeira coisa, pegar os pontos, né? Esqueci de pegar os pontos. Ponto G. Menos 5 no x e 0 no y. Ponto E. 0 no x e 5 raiz de 3 no y. Então vamos lá. Primeira coisa. Vou fazer aquele esquema. Vou pegar o de baixo e vou tirar o de cima. Vou pegar o de baixo e vou tirar o de cima, tá? Então vamos lá. Raiz de 3 menos 0. 5 raiz de 3 menos 0 deu 5 raiz de 3. 0 menos 5 deu 0 menos 5. Ah, vou ter que fazer a fórmula aqui. 0 menos da fórmula menos 5, que é do y. Menos com menos dá mais. Certo? E aí vai prevalecer o sinal do maior. Vai ficar 5. Então aqui agora, não vai prevalecer o sinal do maior não. Vai ficar menos com menos dá mais. Fica 5 raiz de 3 dividido por 5. 5 que divide, ó, positivo com positivo, a resposta vai ser positivo. 5 dividido por 5 dá 1. Só que você pode fazer isso aqui também, ó, corta. O que deu? Deu raiz de 3. Então a minha inclinação é raiz de 3, tá? Então cada um que eu ando, ele sobe raiz de 3. Faz sentido, presta bem atenção. O tamanho e a descida era a mesma. A cada um que eu andava, ele descia uma raiz de 3. Agora aqui a reta está subindo. A cada um que eu ando, sobe uma raiz de 3. Então faz sentido, tá? E olhando no gráfico eu já sei qual é a equação, mas eu vou fazer. Eu vou falar para você qual é a equação. Olha qual é a equação. Y igual raiz de 3 que multiplica o x, certo? E aonde que ele corta o meu y? Ele corta o meu y no 5 raiz de 3. Então ele corta o meu y no positivo. Mais 5 raiz de 3. Mas professor, você olhou o gráfico. E se eu não tiver o gráfico para olhar, como que eu faço? Você faz aquilo lá, ó. Y é igual... Vou trocar o meu m. Raiz de 3 vezes o x mais o h. Escolhe um ponto. Escolhe um ponto, né? Você vai escolher um ponto. Eu vou escolher o ponto E. Vou trocar o meu x por 0 e meu y por 5 raiz de 3. Então fica 5 raiz de 3 igual raiz de 3 vezes 0 mais o h. Eu quero descobrir o valor do h. 0 vezes raiz de 3 morreu. Ficou 5 raiz de 3 igual a h. Ou seja, h é igual a 5 raiz de 3. Achei o valor do h. Eu já tinha achado o valor de m. É só vir e trocar. Nessa fórmula aqui, ó. Nessa fórmula padrão. Y é igual, quem é o meu m? Raiz de 3 vezes o x mais o h. Quem é o h? 5 raiz de 3. 5 raiz de 3. Olha lá, subiu a fórmula. É aquilo mesmo. Vou apertar pause e vou resolver o último. Vou apagar e vou resolver o último. Agora vem o aqui que pode ser que a turma confunda muito. Do O até o M. Lembrando, toda a equação de primeiro grau de uma reta é y igual a inclinação vezes o x mais o h. Tá. Professor, qual é o ponto O? Nós já tínhamos achado. O é igual 5 meios, ou seja, 2,5, mas vou deixar 5 meios. Quem é o meu y? É a metade do caminho lá do tamanho de 5 raiz de 3 dividido por 2. 5 raiz de 3 dividido por 2, tá? Então vamos lá. E agora quem é o... Não, esse aqui é o ponto M, desculpa. Esse é o ponto M, perdão. Esse é o ponto M.
ponto O é muito simples. O ponto O é 0, 0. O ponto O é o ponto origem lá, né? O ponto O é 0 no X e 0 no Y. Vamos achar inclinação, tá? Vamos achar inclinação. Inclinação é igual. Lembre-se, é o tamanho. Agora eu vou fazer lá então. X ponto O é inclinação do O até o M. Vou fazer lá o Y do M menos o Y do O dividido pelo X do M menos o X do O. Então vamos lá. Y do M. Quem é o Y do M? 5 raiz de 3 dividido por 2. Menos. Quem é o Y do O? 0. Tudo isso dividido. Veja bem, vou fazer um negócio aqui que é raro de acontecer, mas é muito legal da gente fazer. Agora eu vou dividir por X do M. Quem é o X do M? X do M é 5 sobre 2 menos o X do 0. É 0. Vou fazer aqui embaixo. Então vai ficar isso aqui, ó. Vou passar aqui embaixo. Vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. Como que eu faço uma fração dividido por outra? Você vai fazer assim. Vai pegar a fração de cima e vai manter do jeito que está. 5 sobre 3 dividido por 2. A fração de baixo, você vai passar multiplicando, só que vai inverter. Quem estava embaixo passa para cima. Quem estava em cima vem para baixo. Aí você resolve. Quantos que dá? 5 raiz de 3 vezes 2. Dá 10 raiz de 3. Quantos que dá? 2 vezes 5. Dá 10. 10 raiz de 3 dividido por 10. Dá raiz de 3. Nossa, professor. Tudo isso para descobrir que a inclinação é raiz de 3? Sim. Eu batendo o olho eu já sabia que era raiz de 3 a inclinação. Já vou explicar o porquê, tá bom? Ah, professor, mas como que vai ficar então a minha equação? Calma, nós já sabemos que o nosso y é raiz quadrada de 3 vezes o x. Falta descobrir o nosso h, tá bom? O nosso h que falta descobrir. Olhando no gráfico eu já sei quem é o meu h, mas eu não vou olhar no gráfico. Eu vou escolher um ponto, vou escolher o ponto O, que é mais fácil. Os 2 é 0 ali, é mais fácil. Então, eu vou montar aqui, ó. Y igual raiz de 3 vezes x mais h. Vou trocar o x e o y por 0. 0 é igual raiz de 3 vezes 0 mais h. 0 dá o 0. Né? 0 vezes raiz de 3 deu 0. 0 é igual a h, ou seja, meu h é 0. Ah, então mais 0. Qualquer coisa mais 0 é ele mesmo. Então, a minha equação é igual a y raiz de 3 só vezes o x. Sobe lá a resposta para vocês verem. Olha lá, y é igual a raiz quadrada de 3 vezes x. Como que eu já sabia só de bater o olho? Presta atenção. Tá vendo aqui, ó? Essa reta é paralela a essa. Quando as duas retas são paralelas, quer dizer que ela tem a mesma inclinação. Quer dizer que do G ao E tem a mesma inclinação que o O e o M. Olha lá, é a mesma inclinação, tá? Eu só precisava olhar onde cortava. Aqui corta no 5 vezes 3 raiz de 3. E aqui corta no 0. Quando corta no 0, eu não preciso representar. Tudo bem? Então, a nossa aula acaba por aqui hoje. Peço desculpa porque a aula ficou longa. E quero ver se eu consigo gravar a outra parte, a próxima atividade hoje ainda, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Se não é inscrito no canal ainda, se inscrevam, deixem seu comentário, fale de onde vocês são. Eu gosto de saber até onde que nossas aulas chegam, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.